Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Eu, professor Maurício, estou aqui novamente para falar para vocês agora sobre a taxa de variação da função afim, ou também conhecida como função polinomial do primeiro grau, né? Nós sabemos que uma função do primeiro grau, ou conhecida como função afim, é aquela função estabelecida pela lei de formação y igual a A vezes x mais b, onde o A e o B são números pertencentes ao conjunto dos reais, ou números reais quaisquer, e o y e o x são as variáveis da função. No caso, o x é a variável independente e o y é a variável dependente. Neste caso, o y depende do x, ok? Então, sendo assim, se a função é y igual a A vezes x mais b, o A, que é o número real que multiplica o x, que multiplica a variável independente, que é a parte variável da função, o A ele é conhecido de por três nomes diferentes. Coeficiente angular da reta, declividade da reta e taxa de variação da função. O que vem a ser isso? Observem o nosso gráfico. Esse gráfico que está em azul, ele representa a função y igual a 3 vezes x menos 1. Né? O que vem a ser, quem que vem a ser nesse caso o A e o B nesta função? O A é o número que multiplica o x, então neste caso o A é o 3. Quem que está sozinho? Qual é a parte fixa da função? É o menos 1, no caso é o B. Então neste caso o A é igual a 3 e o B é igual a menos 1, ok? O que vem a ser a taxa de variação da função? A taxa de variação da função afim nada mais é do que a razão entre a variação das variáveis dependentes, que estão representadas aqui no eixo das ordenadas, né? No eixo y, e a variação correspondente às variáveis independentes. Ou seja, nada mais é do que a razão entre a variação no eixo y, a razão entre a variação no eixo y, e a variação correspondente no eixo x. Isto é a taxa de variação da função afim, né? Ou eu poderia entender assim também. Quando eu aumento uma unidade no eixo x, quando eu aumento uma unidade na variável independente, o que acontece com as suas imagens no eixo y, com as variáveis dependentes? Por exemplo, vamos pegar aqui. Se eu aumentar o x de 1 para 2, o que ocorre com as suas imagens? Elas aumentam de 2 para 5. Ou seja, à medida que eu aumento uma unidade no eixo x, aumentou quantas unidades no eixo y? De 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5. Ou seja, aumentaram 3 unidades no eixo y. Se eu aumentar de 2 para 3, estou aumentando mais uma unidade. Quando o x era 2, o y era 5. Quando o x é 3, o y é 8. Então, quando eu aumentei o x de 2 para 3, o que aconteceu com os seus respectivos valores de y? Aumentou de 5 para 8. Novamente, eu aumentei uma unidade em x e aumentaram 3 unidades em y. Então, esta razão entre este aumento entre y e x nada mais é do que a taxa de variação da função. Ou seja, 3 dividido por 1. 3 dividido por 1, que é o próprio 3. Certo? Eu ainda tenho uma outra situação. Eu posso entender esta reta pela geometria analítica, né? O y igual a 3x menos 1, esta lei de formação da função do primeiro grau, na geometria analítica, ela é conhecida como equação da reta na forma reduzida, também conhecida como equação reduzida da reta, onde o valor do A
ele é chamado de coeficiente angular da reta, e o valor do B é chamado de coeficiente linear da reta. E o que vem a ser essas duas coisas na geometria analítica? Vamos considerar assim, ó. Vamos considerar que eu vou pegar dois pontos quaisquer. Eu conheço aqui alguns pontos, né? Vamos pegar, por exemplo, este ponto aqui, ó. Esse aqui que eu vou chamar de ponto A. Quais as coordenadas desse ponto A? Esse ponto A tem coordenadas 1 de x e 2 de y, ok? Vamos pegar aquele outro ponto lá em cima, esse ponto B, que eu vou chamar de B. Quais as coordenadas desse ponto B? Ele tem ponto de abscissa igual a 3 e ponto de ordenada igual a 8, certo? Beleza? Eu poderia escolher dois pares de dois pontos quaisquer. Peguei este e aquele lá. O que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui um segmento de reta paralelo ao eixo das abscissas, certo? Percebam que entre o eixo das abscissas, que é o eixo X, e a reta, tem uma inclinação, né? Eu vou colocar aqui uma letra grega chamada θ. Este ângulo de inclinação formado entre o eixo das abscissas e a reta do gráfico, né? O gráfico, a reta da função, ele é congruente a este ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ'. Por que ele é congruente? Como que eu sei que ele é igual? Que eles são iguais, né? Porque se esse segmento de reta é paralelo ao eixo das abscissas, então, e a reta é a mesma, estes ângulos são iguais. Na linguagem geométrica, eles são congruentes, ok? Muito bem. E por que eu fiz isso? Perceba que quando eu tracei essa linha aqui, eu criei um triângulo retângulo, né? Eu posso até fechar aqui essa figura aqui, ó. Posso até fazer em azul, né? Aqui, ó. Para que nós tenhamos um triângulo retângulo, ó. Observe, então. O que vem a ser o coeficiente angular da reta? O coeficiente angular da reta nada mais é do que a medida da tangente trigonométrica deste ângulo, ou a medida da tangente trigonométrica formada entre o eixo das abscissas e a reta. E como que eu faço pela trigonometria no triângulo retângulo, sendo aqui o ângulo reto, né? Para determinar a tangente de um ângulo. Então vamos lembrar? Para determinar a tangente de um ângulo, no caso aqui o ângulo θ, eu faço que é a medida do cateto oposto, que eu vou chamar de CO, dividido pela medida do cateto adjacente. Lembra da brincadeirazinha lá? Corri, caí, bebi uma coca, da tabelinha? O seno é corri, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é cair, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é bebi uma coca, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Muito bem. Então, vamos observar aqui esse triângulo retângulo. O que eu tenho aqui nesse triângulo retângulo? Se o ângulo reto está aqui, quem são catetos? Esse segmento aqui é cateto e este outro segmento aqui é cateto. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o segmento de A até B, de extremidades A e B, certo? Então, este lado aqui é a hipotenusa, que é sempre o maior lado do triângulo retângulo, e esses dois lados aqui, este e este, são os catetos. O cateto que determina o ângulo junto com a hipotenusa é chamado de cateto adjacente. E o cateto que está de frente para o ângulo que eu estou analisando, ou que está do lado oposto ao ângulo, do outro lado, é chamado de cateto oposto, certo? Muito bem. E agora, como que eu faço para determinar este cateto oposto? A medida do cateto oposto é daqui até aqui. Então vamos lá. Começou em 2, terminou em 8. Então, se eu contar 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esta medida aqui vale 6. Como que eu faço para determinar isso? Eu faço que o cateto oposto, nesse caso, é o ΔY. Por que o ΔY? É a medida do YB menos o YA. O que vem a ser o YB menos o YA? Vamos considerar assim. Se eu tenho aqui o ponto B, o 3 é a abscissa do ponto B
e o 8 é a ordenada do ponto B. Se eu tenho aqui 1 e 2, ponto A, então o 1 é a abscissa do ponto A e o 2 é a ordenada do ponto A. O que eu fiz então para determinar essa medida? Eu fiz o YB, que é 8, menos o YA, que é 2. Certo? Muito bem. Como que eu faço então para determinar o cateto adjacente, nesse caso? Essa medida daqui até aqui. Eu posso contar 1 mais 1, 2. Como que eu faço para determinar na prática? Né? Eu faço o x final menos o x inicial. Ou seja, quem é o x final? É o xb, que é 3. E esse ponto que é 1 é o xa. Então, o cateto adjacente é o delta x, que é o xb menos o xa. Certo? Tudo bem? Então, vamos voltar lá. Quem que é a tangente do ângulo? Coca, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E o que vem a ser isso? Isso aí é o valor do A. Então, pela geometria analítica, né, ou pela trigonometria no triângulo retângulo, o A, que é o coeficiente angular da reta, que é a medida da tangente do ângulo, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, fica assim, que é o quociente. Quem é o cateto oposto? É o delta y. Quem é o cateto adjacente? É o delta x. Certo? E quem é o delta y? Delta y é o yb menos o ya, e o delta x é xb menos xa. Ok? Então, substituindo os valores. Delta y sobre delta x. Vamos lá. YB. Quem é o YB? É 8. Muito bem. Quem é o YA? Vamos lá. É 2. Dividido por XB. Quem é o XB? É 3. Menos o XA, que vale 1. Certo? Então, eu tenho 8 menos 2 dá 6. E 3 menos 1 dá 2. Então, 6 dividido por 2, eu tenho que o A é igual a 3. Igualzinho o A da função. Eu só confirmei o que eu acabei de falar. Ok? Agora, falando da taxa de variação da função, a taxa de variação da função eu posso também escrever de uma outra forma, que é o A. Eu posso fazer assim, ó, que é a função de xb menos a função de xa dividido por xb menos xa. Né? Esta é a taxa de variação, a fórmula da taxa de variação, que vocês vão perceber que é igualzinha à fórmula do coeficiente angular. Por quê? O que vem a ser o f de xb? A função do xb. A função do xb, então vai ficar que o a é igual f de xb. Quem é o xb? É 3. Menos f de xa. Quem é o xa? É 1. Dividido por xb menos xa. 3 menos 1. Então, eu tenho f de 3. Vamos lá. 3, f de 3 é 8. Então, a imagem para o x igual a 3 é 8. Certo? Ou eu posso fazer assim. Vamos calcular o f de 3. 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. Ok? Menos o f de 1. Para o x igual a 1, quanto vale o y? Vale 2. Certo? Ou eu posso fazer assim. F de 2. Então, vamos lá. F de 1. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Ok? E 3 menos 1 é 2. Olha lá, exatamente igual. 8 menos 2, que dá 6, dividido por 2. Eu, de novo, caio que o A é igual a 3. O mesmo resultado. Então, ou eu uso a fórmula da taxa de variação, ou eu entendo como coeficiente angular da reta, também conhecido como declividade da reta. Em ambos os casos, nada mais é do que a razão entre a variação das variáveis y e das variáveis x. Ou seja, neste caso, à medida que eu aumento uma unidade no eixo x, aumentaram 3 unidades no eixo y, que é justamente o valor do A, que é a taxa de variação da função afim, ou a taxa de variação da função polinomial do primeiro grau. E o que vem a ser o coeficiente linear da reta? O coeficiente linear da reta
nada mais é do que o ponto de intersecção da reta com o eixo das ordenadas, ou seja, com o eixo Y. Aonde que a reta cruza o eixo Y? Olha lá, está cruzando no menos 1. Então, o menos 1 é o valor do B, certo? Então, coeficiente linear da reta, ponto de intersecção da reta com o eixo das ordenadas. Ok, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem, fiquem em paz, com saúde e até a próxima. E muito rock and roll. Yeah!